forma você vai tentar uma aproximação com a SAF do Vasco? Você acha que pode, com o seu conhecimento de futebol, dentro e fora de campo, ajudar a SAF participando de todas as decisões do futebol, contratações, etc.? Pergunta boa. Para mim, assim, primeiro é muita honra, né? Estar representando milhares de torcedores nessa nova função. Com relação à SAF especificamente, a gente sempre vai tentar o diálogo, né? Mas, como eu tenho dito, o meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então, o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. Desde o primeiro momento que eu fui eleito, obviamente sem ser empossado, eu já me coloquei à disposição para isso. O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. Pedrinho, qual vai ser o seu grande desafio? Para o presidente Jorge Salgado, que ele está lhe passando o bastão, seria refazer São Januário para quase 50 mil pessoas. Pode ser o seu maior desafio? Esse eu acho que é um grande objetivo, a meta principal dentro do que eu tenho direito, né? Como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então, o meu maior objetivo é que eu consiga, a gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, né? Ainda estão em recesso, a gente precisa da assinatura para que comece a dar andamento, para a gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa, é o melhor projeto pro Vasco de estádio. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Pedrinho, o fato de você ter sido convidado pela SAF lá atrás, você acha que aproxima você, figura, Pedrinho, da SAF como um todo, do sócio majoritário? Boa pergunta. Fábio, na realidade, quando eu fui convidado, né, foi uma conversa inicial, foi um convite para exercer um cargo esportivo, fosse ele como um diretor executivo ou um diretor técnico. Em algum momento ele travou. Obviamente, por uma lógica, eu acredito que eles consideravam o meu conteúdo importante para contribuir com o futebol. E naquele momento, se isso acontecesse, se eu saísse da emissora que eu trabalhava, que é a Globo, eu seria remunerado para exercer uma função como diretor técnico ou executivo. Isso não andou e eu me torno presidente hoje e posso entregar isso de graça, né? Com muita humildade, que eu sei que tem muitas pessoas capacitadas para contribuir com o futebol. Mas eu represento não 30% somente. Quando eu sou eleito pelos sócios, eu tenho a confiança não só dos sócios que votaram, mas eu tenho confiança de muitos torcedores que acreditam que eu possa colaborar com relação ao futebol. Eu vou estar sempre disponível e aberto para isso. Desde o primeiro minuto eu sempre tive aberto e disponível para isso.
desde antes mesmo da eleição, eu ainda estava na televisão e me coloquei à disposição para ajudar. Então é bem simples, eu estou aí, eu tenho um cumprimento jurídico, obviamente, com 30%, eu tenho legitimidade para participar do planejamento esportivo. Se vai ser feito ou não, obviamente, o majoritário que determina, mas a minha função é participar, é ser proativo, é fiscalizar, é cobrar, é a responsabilidade da transparência do contrato, e é isso que eu vou mostrar para o torcedor. Você trabalhou do outro lado, na comunicação, né? O que você pretende trabalhar na comunicação do Vasco? Assim, a comunicação ela me ensinou muita coisa. Eu obviamente estudei, né, para estar ali naquele lugar, para comunicar melhor. A comunicação de uma forma mais simples para falar é fazer com que o outro entenda, né? Mas eu tentei trazer, além disso, de um entendimento, algo novo para a comunicação. E aqui o que eu percebi é ser verdadeiro. É você falar com a alma, com o coração, não ser um personagem. Quando eu comentava, além do conteúdo, sou eu, Pedrinho, ser humano, que tem sentimento. Eu vou errar, eu vou acertar. Esse sou eu. Eu jamais vou fazer algo ou falar algo que eu não possa cumprir com o torcedor vascaíno. Jamais. Então, vou ser sempre verdadeiro. Transparência, é isso que o torcedor quer, né? Eu vi uma frase da Leila sobre confidencialidade de contrato, mas por que isso? Se o torcedor é o maior patrimônio do clube, né? Então, assim, é isso, é transparência para o torcedor. Pedrinho, como é que ficou os esportes olímpicos? Como é que vai ser o seu olhar para os esportes, por exemplo, o basquete, que está chegando na fase final do NBB, está no Super 8? Que já está um trabalho muito legal, né? Feito pelo Ortega. Dar continuidade a isso, fortalecer ainda mais o esporte olímpico, né? O Paralímpico. Eu tive com o pessoal do Paralímpico que faz um trabalho excepcional e a gente vai em busca, obviamente, de recursos, né? Através dos projetos incentivados. Todos sabem do meu amor e do meu carinho pelo antigo futsal e hoje futebol de salão. E é uma coisa que eu quero também fazer com muito amor e muita dedicação. Os projetos estão todos estruturados e agora, a partir de amanhã, iniciar os contatos, buscar os recursos e fazer um esporte olímpico e paralímpico muito forte. Gente, desculpa, eu tenho que interromper. Não, por causa do horário dele, gente, desculpa. Pode fazer a última. Como é que assumir, Pedrinho, a presidência? Você falou, né, desses 30%, assumir um cargo que tem menos poderes do que era antes da SAF, né? Como é que fazer para que tenha poder? Assim? Isso não me incomoda, assim. Quem me conhece sabe que eu tenho zero problema de vaidade com relação a qualquer coisa no sentido de poder, de ter a última voz. Zero. Como eu falei, eu percebo que eu sei que eu não estou nem entre os top 10 dos maiores jogadores da história do Vasco. E isso não me faz inferior em nada. Mas eu também sei que com carinho do torcedor eu posso estar ali na primeira prateleira. Eu sei que o torcedor olha para mim e se identifica, porque ele vê verdade, ele vê sentimento, ele sabe toda a minha história e a minha relação com o Vasco. Então, o que eu quero é contribuir para um Vasco forte, seja com 1%, com 10%, com 30%, com nada, como eu também já fiz. Então, assim, contribuir. É o que eu falei, eu não torço para empresa, eu não torço para marca, eu torço para o Vasco. E hoje, além de torcer para o Vasco, eu me preparei e trabalho pro Vasco. O que for melhor para o Vasco é o que vai ser feito.